Ó, prezados e amados ouvintes, eu saúdo e lhes dou a paz em nome de Deus nosso Pai e do seu amado Filho Jesus. A pedido de alguns irmãos, vou fazer este vídeo falando a respeito do nosso Bispo Eurico Matos Coutinho por ocasião do seu aniversário, como uma homenagem que lhe prestamos pelo ministério importante que realizou na obra desta igreja. Ele nasceu no dia 11 de março de 1919, na cidade de Agudos, no estado de São Paulo. Sendo seus pais José de Araújo Coutinho Júnior e Antonieta de Matos Coutinho. Ainda menino, sua família mudou-se para Maringá, no estado do Paraná, onde ele viveu até a sua juventude. Quando jovem, mudou-se para São Paulo, com o objetivo de estudar, e ao terminar o ensino médio, prestou vestibular e entrou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Casou-se com Odete Correia Coutinho, e ambos sempre foram muito tementes a Deus, e tinham o desejo de pertencer a uma igreja que fosse dirigida pelo céu, como foi a Igreja dos Santos Apóstolos. Sempre que oravam, eles pediam que Jesus desse uma oportunidade para eles encontrarem uma igreja que fosse dirigida por ele, Jesus, não sabendo que este sentimento era um chamado do céu. Nosso bispo pensava em ajudar as pessoas necessitadas. Como não tinha orientação, começou a procurar o caminho, pensando que na política ele poderia ajudar as pessoas. Mas certa vez, em sonho, foi avisado de que aquele não era o caminho, e então ele abandonou a política. Depois de alguns anos, sua esposa recebeu um milagre numa tenda instalada na Avenida Celso Garcia. E lá começou a pregar. E numa noite, quando ele dirigia a reunião desta tenda, a senhora Rosa Vicente, que é nossa santa avó, foi convidada para assistir uma reunião. E ao assistir à reunião, percebeu que ele era diferente dos demais, pois percebeu que ele era sincero. Isso foi a própria Santa Avó Rosa que contou para mim um dia que eu estava na sua casa. Tanto é que ela quis se batizar, ser batizada por ele. A irmã Rosa, nossa Santa Avó, começou a frequentar a tenda e fez amizade com a irmã missionária Odete e se tornaram amigos. Foi quando, por esta ocasião, os líderes da tenda resolveram voltar para os Estados Unidos e disseram para as pessoas que se reuniam na tenda que eles já estavam evangelizados, então que cada um podia ir para a igreja que quisesse. Entretanto, o pastor Eurico não achou justo e fez uma proposta para os missionários americanos. Ele fundou uma igreja que tinha o nome Tenda Apostólica Pró Salvação e Cura Divina e propôs aos missionários que permitissem que ele convidasse as pessoas já batizadas e aqueles que quisessem se batizar para se afiliar à igreja que ele estava organizando, que ele fez o estatuto. O que foi aceito e foi lavrado uma ata que permitia isso acontecer. Esta ata foi gravada, foi registrada e está até no escritório da igreja tem esta ata. O primeiro ano da tenda foi muito difícil, pois a tenda de lona na Avenida Celso Garcia estava bastante danificada, precisava de conserto.
e o dinheiro era pouco. Foi então que a irmã Rosa, nossa santa avó, viu o salão da Rua Tuiuti. E falando com o bispo, falando com os membros que frequentavam a tenda, eles se juntaram, cada um dando um pouco para pagar os primeiros aluguéis da tenda. Nessa ocasião, os primeiros milagres já começaram a acontecer, pois Jesus tinha conseguido unir os 3 escolhidos para dirigir a igreja, caso ele pudesse tomar conta definitivamente da igreja. Então ele começou a permitir que alguns milagres fossem operados. E assim que Jesus tomou conta da nossa igreja e formou a sua primeira direção, o pastor Eurico foi ungido bispo, por ordem de Jesus. E conforme Jesus ia revelando a doutrina através da Santa Avó Rosa, ensinando a ele e a irmã Odete o que era importante, eles pregavam e ensinavam exatamente como Jesus tinha mostrado, com muita fé e muito alegres e convictos de que estavam no caminho certo, porque agora tinham a direção do céu. E nesta ocasião, o mal não queria que isso acontecesse. E então apareceu para o bispo e fez uma proposta para ele, mostrando muita riqueza do mundo, tudo que ele podia dar ao bispo, para que ele vivesse tranquilamente, desde que ele parasse de pregar. Era só ele parar de pregar e abandonar aquilo que estava começado. Mas na mesma hora que esta proposta foi feita, o nosso bispo repreendeu o mal, clamou por Jesus e não arredou o pé, continuou a pregar o que Jesus lhe ensinava através da Santa Avó Rosa. Este fato foi narrado pelo próprio bispo Eurico Matos Coutinho no livro O Evangelho do Reino dos Céus, edição de 1958, na página 146 do capítulo 39, intitulado A Soberba. Certa ocasião, em 1956, o mal se aproximou de mim e disse-me: "Pois é pastor, você é poderoso mesmo, por isso que você tem vencido os meus companheiros, mas eu hei de lhe derrubar. Sei que você vai ser presidente e chefe da sua igreja, e quando estiver no seu cargo, eu vou lhe vencer, porque você vai ficar soberbo." E acrescentou: "Eu vou fazer você ficar soberbo." Mas, como eu estava e como estou unido ao meu Deus vivo, e sabia que Ele é todo-poderoso para me suster nos seus braços, respondi ao mal que eu era inteiramente submisso a Deus e faria tudo o que Ele me mandasse, e ocuparia qualquer posição na igreja com toda humildade. Santifiquei-me ainda mais e orei ao meu Senhor, pedindo-lhe sabedoria e toda a graça que há em Cristo Jesus, para o bem do seu reino e dos meus semelhantes. E quando recebi mais sabedoria e maior poder de Deus, novamente o mal se aproximou de mim para me tentar. Estavam comigo, nesse dia, em fins de 1957, os irmãos diáconos Sebastião de Andrade e João Pedro, que testemunharam
o seguinte diálogo. O mal me disse: Eurico, há tanto tempo queria ter um encontro com você e hoje tive esta oportunidade. Você tem muita sabedoria, mas é pobre. Vamos fazer um negócio. Você deixe de atender este povo na sua tenda e eu lhe darei o meu trono. Mas eu lhe respondi: Eu faço a vontade de meu Pai e já reino com Cristo, porque o Senhor me fez rei e sacerdote com ele. Novamente disse o mal: Eurico, você já está cansado, pois tem atendido muita gente. Vamos fazer um negócio. Você deixa essa igreja e não atenda mais esse povo, e eu lhe darei metade do meu reino e uma linda casa, com todo o conforto e riqueza. E você viverá sossegado e feliz com sua esposa e sua filhinha. Mas eu lhe respondi: Eu participo do reino dos céus, sou co-herdeiro de Cristo e tenho muita felicidade. Mas não bastou essa tentação, pois ele quis me dar a ambição e disse-me outra vez: Se você deixar de atender esse povo, que vem continuamente à sua procura, eu lhe darei metade do meu reino. E de uma janela alta mostrou-me muitas fábricas e casas, e disse-me: Tudo o que você está vendo é meu. E se você concordar comigo, eu lhe darei tudo. Todavia, firmado em Deus, eu lhe respondi: Eu já tenho um tesouro maior nos céus e participo da glória de Deus. Por isso tenho o poder divino e posso vencer os seus exércitos malignos. Posso destruir as suas feitiçarias e as enfermidades, dando saúde e vida ao povo. Finalmente eu lhe disse que saísse, e ele se foi. Observem que ele tudo fez para eu ficar soberbo. Não caí devido à minha fidelidade e o amor a Deus. Muito ele lutou para servir a Jesus. E quando o trabalho da igreja foi aumentando, ele precisou deixar da faculdade e dedicar todo o seu tempo para a obra da igreja, que já havia mudado de nome e já era chamada Igreja Apostólica. Também iniciou a pregar no rádio, através do programa Hora Milagrosa, organizado por ele, com autorização de Jesus. Ele pregava no programa. Seu dom de convencer as pessoas era maravilhoso. Tanto quando ele pregava no programa A Hora Milagrosa, como nas reuniões da igreja. Naquele tempo tinha reunião terça-feira à tarde, quinta-feira à tarde, sábado e domingo à noite. Essas 4 reuniões era o bispo que pregava. E através das suas pregações, ele conseguiu que muitas pessoas viessem para a igreja e aqui permanecessem. Ele cumpriu um ministério muito importante para Jesus e também para Santa Vó Rosa, durante 30 anos. E aos 65 anos, no dia 4 de outubro de 1984, a Santa Vó Rosa o levou para o céu. E segundo o nosso irmão Aldo mostrou, e a irmã Odete pregou numa reunião que dirigiu, ele agora está lá no céu,
junto com os santos apóstolos. Esta é a pequena história que eu podia contar nesse pequeno tempo que eu falei a todos que vão assistir e ouvir este vídeo, com o objetivo de que prestar uma homenagem ao nosso bispo.